Xadrez para iniciantes. Escola de Xadrez do Rei Salomão. facebook.com/Escola de Xadrez do Rei Salomão. Professor Lucas Seixas Souza. Regras do xadrez. O xadrez é um jogo de tabuleiro jogado por dois oponentes, um com as peças brancas e outro com as peças pretas. O tabuleiro contém 64 casas, alternadas entre brancas e pretas. O tabuleiro de xadrez é alfanumérico e dividido em 8 fileiras horizontais, A, B, C, D, E, F, G e H, e 8 colunas verticais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. As peças. Cada oponente dispõe de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, o rei e a dama, ou rainha. As peças ficam dispostas em 2 fileiras de cada cor e obedecem à seguinte ordem: 8 peões um ao lado do outro, nas penúltimas casas de cada extremidade do tabuleiro, e, atrás desses peões, as demais peças obedecem à seguinte sequência: torre, cavalo, bispo, dama ao lado do rei, rei, bispo, cavalo, torre. Lembrando-se que a primeira casa da coluna à direita do enxadrista deve ser branca e que as damas têm a preferência da cor, ou seja, dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. Os peões. Os peões movem-se uma casa para frente e capturam, movendo-se uma casa na diagonal. Na jogada inicial de cada peão, ele pode mover-se uma ou 2 casas. Tomada em passant. Quando um peão está na 5ª casa e o peão adversário avança 2 casas, o peão da 5ª casa pode capturá-lo, passando para a casa vazia, casa de passagem, do segundo peão, movendo-se uma casa na diagonal. Esse movimento só pode ser executado no lance seguinte ao movimento. Promoção. Quando um peão alcança a 8ª casa, ele é promovido por qualquer outra peça de maior valor, dama, cavalo, bispo ou torre, exceto o rei. É possível ter mais de uma dama. Os cavalos. Os cavalos movimentam-se uma casa numa direção e outra casa na diagonal, em forma de L, ou 2 casas para um lado e uma para o outro, como podem preferir. É a única peça que pode pular outra peça. Seu cheque não pode ser coberto. As únicas maneiras de se sair do cheque do cavalo é capturando ou movendo o rei. Os bispos. Os bispos movimentam-se pelas diagonais. Os bispos da casa branca pelas diagonais da casa branca e os bispos da casa preta pelas diagonais da casa preta. As torres. As torres movimentam-se nas verticais e horizontais. A dama. A dama pode fazer o mesmo movimento do rei, com apenas uma diferença. Pode se mover em todas as direções, quantas casas quiser. Podemos dizer também que ela faz o movimento da torre e do bispo juntos, ou seja, movimenta-se nas horizontais, verticais, movimento das torres, e nas diagonais, movimento dos bispos. O rei. O rei pode movimentar-se apenas uma casa em qualquer direção, com exceção do roque, quando ele se movimenta 2 casas em direção a uma das torres e a torre cola no rei. Não é permitido que os 2 reis fiquem colados um no outro. Tem que haver pelo menos uma casa de distância entre os 2 reis. O rei é a única peça que não pode ser capturada. Quando ele está sendo atacado, ele fica em xeque e é forçado a sair da situação do xeque. Existem 3 alternativas dele sair do xeque. Primeira, mover-se para uma casa que não esteja sendo atacada por nenhuma outra peça. Segunda, capturar a peça que está colocando em xeque. Terceira, colocar uma peça cobrindo o ataque da peça que está colocando em xeque. Observação 1.
Quando o cheque está sendo aplicado pelo cavalo, essa terceira opção não funciona, já que o cavalo tem a capacidade de pular outras peças. Observação 2. Quando o rei não pode se livrar do cheque, ele está em xeque-mate, e então seu oponente ganhou o jogo, já que o objetivo do jogo é justamente esse, aplicar o xeque-mate. Roque. Roque grande. O rei move-se 2 casas em direção à torre ao lado da dama e a torre junta-se ao rei. Roque pequeno. O rei move-se 2 casas em direção à torre ao seu lado e a torre junta-se ao rei. Observação 1. O rei e a torre, que for rocar, não podem ter se movido durante a partida e o rei não pode estar em xeque. Observação 2. Não pode haver nenhuma peça entre o rei e a torre que não pode ter sido movida até o momento do roque. Observação 3. Não pode haver nenhuma casa sendo atacada entre o rei e a torre. O xeque. Quando o rei está sendo atacado, dizemos que ele está em xeque. O rei é a única peça que não pode ser capturada. Portanto, quando ele está em xeque, é obrigado a sair dessa posição de ataque, movendo-se, capturando a peça que o está atacando ou interceptando o ataque, colocando uma peça na frente. O xeque-mate. Quando o rei está impossibilitado de sair do xeque, então está em xeque-mate, e então a partida está encerrada com a vitória do jogador adversário. Empate. Existem algumas situações em que nenhum dos oponentes vence e a partida fica empatada. Quando o rei está afogado, ou seja, é a vez dele de jogar, mas não pode movimentar nenhuma de suas peças, principalmente o rei, porque esse, para qualquer casa que fosse mover, fica em posição de xeque. 2. Quando ficam somente rei e bispo ou rei e cavalo no tabuleiro. É impossível aplicar o xeque-mate nessas condições. 3. Quando sobram apenas os 2 reis no tabuleiro. 4. Depois que se sucedem 50 lances sem captura de peças ou movimento de peão. Essa contagem dos lances pode ser iniciada a qualquer momento da partida, mas sempre que houver captura de peças ou movimento de peões, a contagem volta para o início.